Bom dia. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Miqueias, no capítulo 6. A gente vai dar uma pincelada no livro como um todo, olhar o capítulo 6 com atenção, mas eu queria ler o versículo 8, que vai nortear aí a nossa reflexão nessa manhã. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. 2 pontos. Pratique a justiça, ame a fidelidade, ou misericórdia, que é outra tradução para a palavra hesed, e ande humildemente com o seu Deus. O que está acontecendo aqui? O que é o conteúdo de Miqueias? Grande parte da profecia de Miqueias, a partir do capítulo 2 até o final, foi proferida após o reavivamento que o rei Ezequias liderou ali em Judá. Então, quando a gente olha para os profetas da Bíblia, eles não são pessoas e conteúdos soltos na história de Israel, né? Eles estiveram, falaram, ministraram em algum momento da história, então sempre tem um reinado ali correspondente. É importante fazer essa leitura aí conjunta para entender melhor o contexto, o que significa, e não pegar coisa, versículo solto, sem saber para quem ele estava falando e em que contexto. Aqui no caso de Miqueias, ele pegou o finalzinho do reinado de Ezequias, né? Ezequias reinou em Judá, que é a parte sul, depois que Israel dividiu em norte e sul. E Ezequias é conhecido, vocês devem ter ouvido falar desse nome, não deve ser estranho, espero, né? Que foi o rei que chegando, destruiu os postes, os ídolos, as imagens, ele confrontou a idolatria, ele falou, a gente tem que voltar a obedecer à lei do Senhor. Então ele fez uma reforma ali como líder daquele momento do povo de Israel. E aí a gente vê então capítulo 1 de Miqueias ecoando, né? Porque tem um respingo aí e aí Miqueias ele vai trabalhar, vai confrontar o problema do pecado da idolatria, que era o assunto do momento ali em que ele começou a ser usado por Deus, né, para falar com o seu povo. Mas aí quando entra no capítulo 2, aí engata ali em outro assunto e vai embora. Então, a partir dali a gente vê que Miqueias está tratando de um outro pecado bem específico, que é o pecado da injustiça social, ou a não prática da justiça. Entendendo a palavra social aqui como aquele aspecto comunitário, né, interpessoal de relações. Então, o cenário ali era de exploração, de omissão, de injustiça, e Deus vai então usar o profeta Miqueias para dizer para o povo que está muito ruim, né? Que ele não está gostando nada, e que não é isso que tem que ser para aquele que diz que é povo de Deus. É interessante que a maneira como o livro foi escrito, ele traz o cenário de um tribunal. Então é um julgamento que está acontecendo ali. Você vê lá que tem o juiz falando que é Deus, dizendo qual que é o problema. Aí você tem a acusação, né, do pecado. Aí você tem a defesa, né? Então tem essa conversa aí acontecendo como que num julgamento. E é perturbador, porque esse julgamento começa com Deus falando, ó, a gente vai colocar aqui na mesa os problemas, né? Mas quero dizer para vocês que a decisão está tomada, né? Não tem perdão, não adianta clamar, porque o negócio está muito feio e eu vou aplicar a minha disciplina. Mas, assim como a gente conhece o caráter de Deus misericordioso, obviamente ele levanta Miqueias para incitar o povo a esse arrependimento, porque é um Deus que ele é tardio para se irar, e ele é um Deus cheio de misericórdia e que perdoa aquele que se arrepende. Esse versículo, ele mostra pra gente, então, em que aspectos ali, né, mais específicos e práticos, o povo estava cometendo o pecado de injustiça social. Então, se ali o texto, né, Deus está dizendo através do profeta Miqueias, pratique a justiça, porque eles não estavam praticando a justiça.
ame a fidelidade e misericórdia, porque eles não estavam agindo com misericórdia. Ande humildemente com o seu Deus, porque eles não estavam andando em humildade com o Senhor. Então, justiça, misericórdia e humildade era o que o povo não estava praticando, fazendo o contrário, na verdade, né? Injustiça, né? Agindo com outros sem misericórdia e cheios de si, sem humildade, né? As duas primeiras palavras ali, elas dizem respeito, elas se aplicam às relações interpessoais, e a terceira, a relação com Deus. Praticar a justiça é tratar os outros conforme a lei. Esse é o conceito, o significado da palavra. Embora a gente tenha mais familiaridade com aquele conceito de a justiça é punir aquele que errou, e esse significado faz parte do conceito, tem um outro que a gente não está muito habituado a compreender e por isso não pratica, que é dar o que é devido. Então, assim, se punição para o erro, punição. Mas também tem aquele aspecto em que alguém não tem o que ela precisa ter. A gente pode pensar em dignidade, por exemplo. Então, dar dignidade a alguém de quem essa dignidade foi privada, né, foi extraída, isso também é praticar justiça. Então, são dois aspectos, né? O punitivo, mas também o restaurativo, aquele que aquele que coloca as coisas no devido lugar para ser do jeito que tinha que ser. Praticar a misericórdia é tratar os outros com bondade. Então, em qualquer um desses aspectos, você aplicando a punição para o mal, né, de maneira apropriada, ou você restaurando algo que foi tirado de alguém indevidamente, você deve fazer isso com, então, misericórdia, com bondade, porque Deus é misericordioso, porque Ele é justo, porque Ele é bom. E aí é impossível, obviamente, andar e fazer e viver assim por conta própria, porque nosso coração é inclinado para injustiça. A gente não está nem aí para o outro, a gente está preocupado conosco mesmos. Mesmo quando a gente pratica um ato de bondade ou caridade, no fim das contas, eu estou procurando um benefício próprio. Por isso que a gente precisa ser cheio daquele que é isso, que é justiça, é bondade, e ser devidamente motivado e capacitado a ser como Ele é, porque foi isso que Jesus providenciou ali na cruz. Então, andar em humildade é andar com Deus, com a percepção de quem Deus é e faz, conhecendo, reconhecendo, obedecendo, sendo moldado à semelhança dele. Antes de continuar, eu queria fazer aqui uma observação a respeito do conceito da palavra justiça e da sua variante justiça social, porque essa expressão é muito mal usada, muito mal compreendida e, portanto, muito mal praticada ou não praticada, né, como estava acontecendo ali naquele contexto de Judá. A justiça bíblica não é a justiça social politizada e ideologizada. A gente não está falando aqui de sistemas políticos, socioeconômicos, de ideologia, de filosofia, de coitadinho, de quem está sofrendo. Não é sobre isso. E ainda assim há uma justiça social que é mandamento de Deus. Tanto é que o povo não estava praticando e, por isso, tomando a bronca aí por meio de Miqueias. Assim como qualquer outro conceito, realidade, verdade, a justiça social precisa estar condicionada ao caráter e à vontade de Deus. Porque Deus é justo, é que praticar a injustiça é um pecado grave. O problema da injustiça, de você não dar à situação, à pessoa aquilo que é devido, seja punição ou seja restauração, é porque a situação de injustiça, ela é ofensiva ao caráter de Deus. Não é conforme quem Deus é. É isso que precisa me revirar e me mover para a prática da justiça. Não porque um dia eu acordei bonzinho e com peninha daquele que sofre. Não é sobre isso. Não porque um dia eu gostei do discurso de uma ideologia, de um determinado político, de um determinado sistema, proposta socioeconômica. É porque Deus é justo e aquela situação ou circunstância é contraditória, é incoerente, incompatível com a justiça de Deus, é que eu sou motivado a praticar justiça. Assim também a bondade e a
misericórdia. O termo hebraico traduzido como justiça é mishpat. Ocorre mais de 200 vezes no Antigo Testamento e significa tratar as pessoas com imparcialidade. Também punir ou absolver conforme os fatos e ainda assegurar os direitos, que é o que eu acabei de falar. Então, dar o que é devido, seja punição, seja restauração. O Tim Keller, no livro Justiça Generosa, ele explica e define assim: Mishpat é dar às pessoas o que lhe é devido, seja punição, seja proteção ou cuidado. E nesse sentido, como que era passível de ser tratado com injustiça, era justamente o vulnerável, não é difícil compreender porque a exortação para a prática da justiça ou a condenação pela prática da injustiça sempre aparecem relacionados à exortação para o cuidado do órfão, da viúva, do estrangeiro e do pobre. Porque se justiça você dá aquilo que é devido, seja punição para o erro, ou seja, restauração para onde há falta, quem é a pessoa que está em erro ou que está em falta? Geralmente é o vulnerável. E é por isso que cuidar desse vulnerável, levar o evangelho a ele, vestir o que está nu, alimentar o que tem fome, é por isso que o praticar a justiça está associado a isso. Então, essa dicotomização, dissociação que às vezes a gente ouve por aí, entre fazer missões e ação social, por exemplo, é um erro conceitual. Tá? Então, fazer missões, ou adorar ao Senhor, cultuar a Deus, ou andar em comunhão, ou praticar a justiça, tudo que a gente é e faz, está condicionado, precisa estar ao caráter de Deus a quem Ele é. Então, eu não pratico justiça, não alimento aquele que tem fome, porque eu quero fazer justiça social. Não, porque alguém passa, um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus passa fome, ser explorado, ser agredido, abusado. Isso não é conforme o caráter de Deus. Então, não é sobre missão, ação social, você pode chamar do que você quiser, é ministério, é departamento, é chamado. É sobre quem Deus é. E essa precisa ser a nossa preocupação, né? De nos conformarmos a quem Ele é em nossas vidas e vivermos para que todas as coisas também sejam conformadas a quem Ele é. Um segundo termo que pode ser traduzido como ser justo ou ainda ser reto é tzedakah, que significa mais precisamente viver relacionamentos corretos e se aplica a todos os relacionamentos. Então, esses dois termos, mishpat e tzedakah, aparecem na Bíblia muitas vezes associados e intercambiados, em mais de 30 ocasiões. Então, uma hora é justiça, outra hora é retidão, né, o ser reto e o ser justo. Então, são parecidos como referência a Deus, mas também como exortação a como nós precisamos ser e ao que precisamos fazer. Ou seja, embora nós tenhamos a tendência de pensar retidão e justiça bíblicas numa esfera particular, então quando você ouve Deus é justo, Ele é reto, seja justo, seja reto, eu já penso, pureza sexual, devocional, oferecer culto santo ao Senhor, dar meu dízimo. A gente tem essa inclinação e tendência, e isso faz parte, claro. Mas na Bíblia, quando essas palavras aparecem, fazem referência a Deus ou nos exortam, elas necessariamente estão também tratando dos nossos relacionamentos interpessoais. Como tratamos os outros? Se tratamos com generosidade, com bondade, com imparcialidade, se estamos praticando justiça ou não. Então, esse verso 8, pratique a justiça, ame a fidelidade ou misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Isso aqui, antes desse versículo, é feita uma pergunta. E aí essa é a resposta para essa pergunta. Qual é a pergunta, então, que foi feita e que por isso foi dito isso, né? Pratique a justiça, assim por diante. Versículo 6.
com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Porque é o julgamento, né? E Deus está falando, ó, tá tudo ruim, vocês não estão fazendo o que tem que fazer, e vai vir a disciplina, vai vir a condenação. Então a defesa, ela fala, meu Deus, então como que eu posso aparecer diante de Deus, me curvar diante dele? Como que eu posso ter mais uma chance? Como que eu posso obter o favor de Deus? E aí como que pensando alto, né, a defesa prossegue. Versículo 6. Deveria oferecer holocaustos de bezerro de um ano? Será que se eu oferecer o sacrifício de bezerro, Deus vai ficar mais calmo, ele vai me perdoar? Aí segue, versículo 7. Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros? Né? Então, por isso que eu falei que é como se ele estivesse pensando, ó, será que se oferecer, como que o Senhor pode me perdoar? Deixa eu ver. Será que se oferecer o bezerro de um ano, ele vai perdoar? Não, pera, mas talvez se oferecer milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, talvez, será que o Senhor aceita? Ai, meu Deus. Será que eu devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo, por causa do meu próprio pecado? Aí ele apela, né, ao sacrifício humano aí, como uma tentativa desesperada de obter o favor de Deus. Aí você vê que ele está perdido, né? E você vê também que é interessante como, quando ele pensa, eu estou sendo disciplinado porque não pratiquei a justiça de Deus. Como que eu faço então? O que eu posso fazer para obter o perdão do Senhor? Como que eu pratico a justiça para satisfazer a Deus? Aí ele pensa nas alternativas mais óbvias, né? Que revelam um coração, um modo legalista de pensar e viver a relação com Deus e a prática da justiça. E o que acontece, Miqueias vai falar disso também, o problema não era o culto ou o sacrifício. Não era a quantidade ou a qualidade dos sacrifícios que o povo estava oferecendo, ao contrário. Ali, como herança, né, do governo de Ezequias, eles estavam ali na linha, oferecendo sacrifício, cumprindo todas as leis cerimoniais, batendo ponto no culto, no ministério, dando dízimo, dando a sua esmola, tudo certinho, cerimonialmente falando. E, no entanto, todo esse sacrifício que eles ofereciam estavam absolutamente desconexos dos seus relacionamentos interpessoais. Então, eles conseguiam adorar, ofertar, amar a Deus e saindo da porta do templo para fora, né? Claro que isso é um anacronismo, né, que a porta a gente tem aqui. Eles exploravam, né, o seu semelhante, ou eles eram omissos àqueles que estavam em falta, né, que viviam uma situação de injustiça. E Jesus, ele falou disso também, né, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 23 e 24. Lembra quando Jesus diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, o que você tem que fazer? Né? Canta mais alto para eu aceitar a sua oferta. Dá mais oferta, mais dízimo. Não, ele fala, deixa essa oferta diante do altar, nem entrega. Vai se reconciliar primeiro com seu irmão e depois você volta e apresenta a sua oferta. Então, essa justiça, tudo no seu devido lugar, como tem que ser. Sim, na relação com Deus, mas especialmente na relação com o outro. Então, o cerne da questão está na compreensão do Evangelho. O plano de redenção de Deus nunca foi apresentado como uma moral religiosa individual, mas como reconciliação. Nossa com o nosso Criador e nossa com o nosso semelhante. E redenção, restauração, reparação de todas as coisas, de todos os relacionamentos, de todas as mazelas, de todas as doenças psíquicas, emocionais, físicas, inclusive da morte. É isso que a cruz providenciou. Então, português, claro, o cristianismo não é só sobre como eu estou vivendo bem os efeitos da redenção, mas como aquilo, a justiça que Jesus ali consumou naquela cruz, que Deus providenciou para mim, de que forma eu estou estendendo essa justiça? Dos meus relacionamentos mais próximos. Então, assim, crente
com relacionamento pendente, é uma bizarrice, assim, não tem como. O perdão é um mandamento. Porque eu recebi, naturalmente, eu vou dar. Então, a gente trabalha isso nos relacionamentos mais próximos, para resolvido aqui logo, a gente poder fazer lá fora, aonde os relacionamentos estão mais quebrados, porque eles não conhecem a cruz que restaura esses relacionamentos. E é nossa responsabilidade compartilhar esse evangelho. Mas se a gente não consegue nem resolver aqui... Para quem se interessa por esse tema, eu recomendo a leitura do livro Por que a Justiça Social não é a Justiça Bíblica? Aí eu trouxe uma citação dele aqui. O plano de redenção de Deus não se limita à salvação das almas. Claro que é para salvar a nossa alma. Mas ele compreende também a reconciliação de todas as formas de relacionamentos fraturados. Com Deus, conosco mesmos, com os outros seres humanos e com a própria criação. Não deveria haver divisão alguma entre proclamação do evangelho, discipulado, plantação de igrejas e transformação social e cultural. Esses são aspectos essenciais de nossa missão em sua inteireza. E aí você chega ali numa pessoa que não conhece o evangelho, apresenta o evangelho e ela tem fome. Então você alimenta ela e aí ela quer conhecer mais sobre Jesus e você tem que discipular ela. E aí essas pessoas se juntam, e isso é uma igreja. E essa igreja então vai se fortalecendo, amadurecendo. Esse negócio de ficar separando e dividindo, que ministério é esse, o seu ministério, o meu. Isso não é de Deus, não. Isso não é o evangelho. O evangelho, ele é tudo isso. É o poder para salvar. É o poder para restaurar. Então, ali na cruz, Jesus não falou, então, agora está garantido passe para o céu. Mas, assim, depressão, não sei se eu resolve daqui, não. É um tema difícil, eu sei. E eu sei que é mais difícil porque, infelizmente, a igreja fez um desserviço durante muito tempo. Dizendo que quem tem depressão é demônio, que crente não pode ter tristeza. Que não é verdade. E aí, como resposta a esse desequilíbrio, hoje a gente vive um outro extremo tão problemático quanto, ou mais, não sei. De que não pode nem oferecer oração para quem foi diagnosticado com depressão. Porque você tem que respeitar a minha dor e a minha tristeza. Eu tenho que respeitar, sem dúvida alguma. A gente vai te acompanhar, te encaminhar. Você precisa ter cuidado, atendimento, mas eu vou orar por você. Sim. Porque a cruz que me redimiu e restaurou, ela pode curar a sua depressão. E por aí vai. Então é sobre esse poder da cruz, como ela me alcançou e como ela precisa alcançar tantos outros. Neemias, ele entendeu isso bem. Então, vocês sabem, né? Neemias é conhecido pela façanha da reedificação dos muros de Jerusalém, concluída em 52 dias, né? Um feito. E é muito interessante que no capítulo 5 do livro, a gente vê que no meio daquela loucura e correria, se defendendo dos inimigos, colocando um tijolo em cima do outro, construindo, cuidando do povo, ele para tudo. Por quê? Porque chegou para ele aí a denúncia, ele teve a percepção de que estava tendo problemas relacionais ali no meio do povo. Estava tendo exploração, um explorando o outro, estava tendo prática de injustiça. Então Neemias para tudo. Você fala, Neemias parou a construção do santo muro da santa cidade de Jerusalém, onde o templo santo e o sacrifício santo. Mas o que adianta parede santa se o povo que vai habitar nessa cidade, que vai adorar o Deus nesse lugar, não é santo? Não adianta ter uma parede santa vazia. É sobre pessoas. E porque Neemias entendeu isso, ele para tudo, para a obra e fala assim, não, vamos resolver esse negócio aqui. Para de explorar, devolve o que tomou indevido, vamos olhar e atender a necessidade prática da justiça restaurativa. Né?
Em vários textos, a igreja é referida como o corpo de Cristo e é comparada a uma noiva que se prepara para seu esposo. Vocês se lembram desses textos, né? Então, Efésios 5 é um deles, quando usa a analogia do casamento, né, para explicar que a igreja é como a noiva, a igreja é como a esposa. Né? Então, uma analogia aí da igreja com uma noiva. E aí, qual que é a ideia que o Apocalipse vai nos trazer, né? Os capítulos 21 e 19, que a gente como igreja é uma noiva que está se preparando, se enfeitando, né? Se purificando, porque o noivo que é Jesus vai voltar para nos buscar, para acontecer o grande casamento entre Jesus e a noiva, né? E a noiva somos nós, não são essas quatro paredes, é sobre pessoas. Então o que ele está falando aqui da noiva sem mancha, sem ruga, não é esfregar as paredes do templo, é sobre a nossa vida. Porque eu, você, o irmão e a irmã é que somos a igreja. Então, Apocalipse 21, 2 fala dessa noiva se adornar, se enfeitar. 2 Coríntios 11, 2, Paulo fala de ser como virgem pura, né? Agora pensa essa noiva, que somos nós, que estamos nos preparando para receber o noivo que vai vir nos buscar, nos encontrar para o grande casamento. E como esse noivo vai nos encontrar? Se ele encontrar aqui nesse meio exploração, violência, relacionamentos quebrados, dureza de coração, prática de injustiça, né? Irmãos aqui em falta, também sem disciplina, isso é completamente incompatível com uma noiva pura, sem mancha, que está se preparando para se encontrar com o seu noivo. Então é sobre isso, é sobre para quem e por causa de quem. Olha só o que Apocalipse 19 diz. 7, 8. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. A gente vai se purificando e vai se preparando. Quanto mais a gente fica no nosso quarto escondido orando, quanto mais cultos, mais programações, mais eventos a gente faz para nós e nós e nós também. Mas não só. Esses atos de justiça que vão nos tornando semelhantes àquele que nos redimiu é algo que Deus espera encontrar aqui, segundo esse texto, na sua igreja. Por quê? Porque Deus ele é bonzinho e aí ele é de um determinado segmento, ideologia política, e ele gosta que a gente ajude. Não, porque o caráter dele é santo, é justo e é bom. Porque ele é aquele pai, ele é melhor do que aquele pai para quem o filho pede pão, que nunca vai dar pedra. É por causa de quem ele é. É por causa de Deus. Então isso precisa nos motivar, nos liberta da nossa autojustiça, mas também nos dá temor e responsabilidade. Miqueias, ele é o texto clássico que nos ensina e exorta a submissão e prática dessa justiça reparadora e restauradora que a cruz consumou e viabilizou. Essa mensagem de que na cruz Cristo providenciou a reparação de todas as coisas, de que não há nada e ninguém que não possa ser redimido pelo sangue que Cristo derramou naquela cruz, é para mim. Aleluia. É para o irmão que está sentado aqui do meu lado. Glória a Deus. Mas não é só para nós. O versículo 8 de Miqueias nos fala profundamente sobre a redenção que nós podemos e precisamos viver em cada aspecto quebrado da nossa vida. Mas hoje, o desafio da reflexão é sobre a responsabilidade
de termos sido alcançados e conhecermos essa graça, essa justiça imerecida. A responsabilidade de estender e praticar essa justiça que nos redimiu, principalmente àqueles que mais sofrem por não a conhecer. A quem então nós precisamos levar a mensagem desse evangelho que é poder para salvar, para redimir e que estabelece justiça? A toda criatura. Marcos 16. Para levar para toda criatura a palavra. Até onde? Até os confins da terra. Ide, prega o evangelho, faça discípulos. Todas as nações. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se nós conhecemos, entendemos, estamos cheios dessa graça, dessa justiça que reparou, restaurou tudo o que eu tinha falta, onde eu encontro cura, que me capacita a viver relacionamentos difíceis, sim, tá bom, é difícil mesmo, mas restaurados, reconciliados, de amor, de serviço. Se eu estou vivendo isso de barriga cheia, e eu devia estar. Quando eu olho para o lado, para outros relacionamentos, para minha vizinhança, para o país onde eu moro, para a sociedade em que eu estou inserido, e eu vejo a injustiça ainda prevalecendo, isso tem que tirar meu sono. Isso tem que me revirar. Isso tem que me fazer chorar e clamar. Senhor, me usa. Você olha uma situação de extrema injustiça, alguém completamente privado, extraído da sua dignidade, vida. Alguém que, pelas circunstâncias que ela viveu e enfrentou e sofreu, a qual ela foi condicionada, ela não tem como saber que ela é amada. É difícil ela crer nisso, que tem esperança para ela. Precisa olhar para aquela pessoa e falar: eu preciso ir lá falar para ela que tem cura na cruz. Essa precisa ser a ansiedade daquele que foi alcançado pela justiça que Jesus consumou com o seu sangue naquela cruz. Eu sei que contei essa história em outros lugares, mas eu quero finalizar a reflexão de hoje com ela. Em maio do ano passado, eu participei de uma conferência em que diversas autoridades aí envolvidas com a questão do enfrentamento ao tráfico de pessoas relatavam um caso de resgate. Uma menina de 9 anos, uma menina que foi traficada aos 9 anos e que havia sido sequencialmente abusada e resgatada aos 11. Né? E o assunto lá em pauta era como que tinha sido feito o resgate. Né? Várias autoridades aí, polícia, Ministério Público, Federal, todo mundo envolvido ali. E ouvindo aquilo, eu fiquei muito perturbada, sabe? E aí quando acabou eu fui lá conversar com o pessoal e falar: e aí, essa menina e essas pessoas que estão sendo resgatadas, e depois vai para onde? Porque o resgate é uma parte, né, como que essa menina quebrada, uma criança que foi explorada, que teve sua dignidade, tudo roubado. E você sabe que essa questão da exploração é exatamente o contrário do que a gente foi criado para fazer, porque a gente foi criado para amar, né? E amar, Jesus disse, que é dar a vida pelo outro. Quando você explora o seu semelhante, você tira a vida dele para você. Você faz o contrário do amor, do que tem que ser feito. Essa menina, essa criança, eu vou te falar, não tem terapia que dá conta, não. Sim, ela vai precisar de ajuda profissional, a gente tem trabalhado por isso. Voltar para a sociedade, ter todo um cuidado, um acolhimento, um trabalho emocional, intervenção médica. Sim, uma igreja que acolha ela. Mas fazer novo. Só conheço um lugar onde ela vai encontrar isso. É a cruz. Agora me diz, o delegado da Polícia Federal é quem vai falar da cruz para essa menina? A coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União,
São eles que podem falar, que têm condições, que conhecem, que estão cheios, que foram alcançados por essa cruz, o único lugar onde tudo pode ser feito novo na vida dessa menina. São eles, não. De quem é essa responsabilidade? É minha. E sua. É nossa. Porque a gente não entendeu, porque a gente está distraído, viajando na maionese, achando que o que Jesus fez na cruz foi para lavar meu pecadinho, para eu poder pecar amanhã de novo e voltar no outro domingo e orar pedindo perdão, e aí ele lava o meu pecadinho, e aí eu vou e peco de novo, aí eu volto no outro domingo. Não é isso. Não é isso. O preço que foi pago naquela cruz, Deus se esvaziar e vir como homem, se humilhar até a morte, para eu viver a minha vidinha, dando uma esmolinha e pedindo para Deus me abençoar, confortável, com a sopinha do domingo. Nós temos que parar de zombar da cruz. Quando ele voltar, que igreja ele vai encontrar? Quais adornos nós estamos buscando, clamando, sendo diligentes em, para sermos encontrados quando ele vier nos buscar, porque ele vai vir. Eu não sei você, mas eu acho que ele gostaria de encontrar, como parte dessa noiva, não só as mesmas pessoas que estão aqui há 20, 30 anos. Eu acho que ele quer encontrar essa menina que foi resgatada e tantas outras pessoas em tantas outras situações de injustiça. A justiça, a misericórdia e a presença de Deus que recebemos são suficientemente transbordáveis para a nossa caminhada, em submissão ao Senhor, em amor sacrificial, perdoador e servidor para com o próximo. Tem a história dessa menina, né, que foi resgatada, que eu não conheço. Não sei para onde ela foi, mas em março eu estive em Filipinas, num evento, e organizei a agenda para conhecer uma ONG que resgata crianças e meninas vítimas do tráfico e da exploração. E eu conheci uma menina que o nome do meio é Isabela, que foi encontrada com 18 meses, presa numa gaiola. O pai deixava ela presa lá e prostituía ela. A polícia resgatou e não tinha para quem levar, porque essa menina foi encontrada como quase um animal. Mordia as pessoas, não deixava ninguém encostar. Não sabia comer, colocava comida lá, não sabia como que funcionava. Colocar na boca, mastigar, engolir. E aí encontraram a Kate, uma mulher que foi alcançada pela justiça da cruz. E a Kate abraçou essa menina, apresentou o evangelho. A Kate se especializou em cura de trauma infantil, primeira infância, não verbal. O trauma funciona de maneira diferente, a cura, o processo é de uma maneira muito específica. A Kate adotou a Isabela como filha dela, é por isso que ela está lá ainda, porque a casa tem um fluxo, né, de passagem das crianças em parceria com o governo. E eu conheci ela, 9 anos hoje. É o poder da cruz. Eu quero viver essa justiça. Para agradar o meu Senhor. Para vê-lo sorrir.
para esperar com muita expectativa ele voltar e dizer: olha, Deus, não só, olha, eu tô aqui, olha, meu marido tá aqui, olha, meus filhos estão aqui, a minha fazenda tá aqui, a minha igreja tá aqui, os meus colaboradores do trabalho estão aqui. Mas para falar: olha quem tá aqui também, Deus, olha quem tá aqui, olha. Foi o Senhor, né, que salvou. Foi o Senhor que fez, né? Então tá aqui, Deus, junto. E é por causa desse evangelho redentor que nos aconselhamos uns aos outros, que andamos juntos prestando contas. Por causa dele que a gente vai para a Missão Sal, que a gente vai para Sergipe, que o TD vai para Recife. É por causa dele que estamos indo para Nepal agora. É por causa dele que precisamos continuar indo. Essas realidades extremas, né, como refúgio, tráfico de pessoas, miséria, outros, precisam conversar conosco. E elas conversam quando o coração que pulsa em você não é o seu, o coração dividido, acumulando tesouro nessa terra, servindo ao dinheiro. Quando o coração que pulsa em você não é um coração que tem você mesmo como governante dele, mas quando o coração que pulsa em você é aquele do Deus que se esvaziou para salvar. Todas essas realidades extremas de injustiça precisam falar conosco. Vamos fechar os nossos olhos e ter um minuto de oração? Miqueias, ele não era do palácio, ele não era da nobreza, né? Ele era um homem do campo. E talvez por isso a beleza, né, da simplicidade como ele nos apresenta aí. Não é difícil. Pratique a justiça. Ame a misericórdia. E ande em humildade com Deus. É isso. Não complica. E começa fazendo isso que é simples. Pratique a justiça, né? Dar o que é devido para cada situação. Disciplina onde é preciso. Dizer não para o que é preciso dizer não. Mas também reparar aonde está faltando, o que não tinha que estar faltando ali. Quem são as pessoas? Quais são os relacionamentos, as circunstâncias em que você sabe que há uma injustiça estabelecida? Pratique a justiça. Faça com misericórdia a bondade, porque Ele, Deus, o coração, a vida que vive em você é de alguém que é bom. E ande em humildade com Deus, para nunca esquecer que não é sobre você, que não é sobre o seu dom, o seu ministério, o que você gosta, o que você pode, o que você tem, mas é sobre quem Ele é. É sobre a sua vontade e o seu reino. Vamos fazer essa oração? Senhor, usa a minha vida para fazer a sua justiça. Tem um relacionamento quebrado, tem um relacionamento não restaurado, submeta-o à cruz. Tem uma dor, uma tristeza, um sofrimento muito profundo, submeta na cruz. Tem um pecado enraizado que você não consegue se livrar dele, submeta na cruz. Conhece situações de injustiça, de falta de justiça? Leve a cruz. Leve a cruz para esses lugares. Você tem, ela transborda e é a nossa responsabilidade. Vamos orar.